E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje aqui a gente vem para mais um vídeo aí de curiosidade. Hoje a gente vai saber a origem dos símbolos matemáticos que estão aí na nossa tela. Você que teve curiosidade de saber como que surgiu, porque a gente desde criança aprende, mas eles não sempre existiram. Teve uma época onde eles não existiam, existiam outros símbolos, ou ainda não se tinha uma padronização de quais símbolos eram usados. Então alguém teve que ter ideia, se eu usar esse símbolo, se eu usar esse outro símbolo. Por exemplo, aí os símbolos de desigualdades, que aí são o, o calo aí de muita gente, né? O incômodo aí de muita gente. Os símbolos de maior e menor aí que não, às vezes o pessoal não consegue lembrar. O símbolo de maior e menor é esses aqui, ó. A gente tem que lembrar sempre, ó. O número que a gente não é muito bom lembrar falar, para a esquerda é maior ou menor, para a esquerda é um nome, para a direita é outro. Não. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, a gente tem o símbolo aqui. Ó, esse lado aqui, a medida dele é menor do que a medida desse lado aqui. Ou seja, o número que tem aqui é maior do que o número que está aqui, que é pequenininho. Mesma coisa ao contrário. Ó, a medida disso aqui é pequenininha, a medida disso aqui é grande. Então o número que está aqui é maior do que o número que está aqui. É assim que a gente tem que pensar. E o igual a gente só lembra que tem uma outra faixa aqui. Então vamos lá. Mas como esses símbolos surgiram, o de maior e menor? Quem sabe? Bom, os símbolos de maior e menor, eles apareceram primeiro aqui no livro, num livro de 1631, já faz algum tempo, já vai bater aí 400 anos. E o livro é um livro aí que está em latim, mas é um livro de resolução aí de equações algébricas escritos por Thomas, perdão aí pela letra que está meio feia, Thomas Harriot. Esse foi aí o escritor do livro, mas quem fez os símbolos foi o editor do livro. Como assim? Porque o Harriot tinha os símbolos eram meio triangulares diferentes, era mais parecido com um triângulo. Eu não tive acesso a esse livro, então não sei o certo, mas pelo que falaram aí na internet, era alguma coisa como triângulos mesmo. Diferente aí do nosso símbolo. O que acontece? O editor desse livro, ele deu na cabeça dele e ele falou, não, eu prefiro usar os símbolos assim e assim, porque eu acho mais legal. Então ele fez, deu certo e começou a ser usado. Uma curiosidade é que Harriot, quem já viu o nosso outro vídeo aí da origem do símbolo de igual, tinha vários símbolos antes, e o símbolo de Harriot para igual era parecido com o de hoje, só que em vez de ser listas horizontais, eram listas verticais, para nos dar o sinal de igual. E aí, beleza. E aí, só que tem também o sinal de maior igual, menor igual. Não foi automaticamente que as pessoas fizeram isso. Não. Precisou o seguinte: o outro matemático, Pierre Bolger, em 1734, que ele foi aí desenvolver os símbolos de maior igual, menor igual. Ou seja, 100 anos depois desse símbolo de maior menor, é que foram aí quiseram usar o símbolo de maior igual, menor igual. Antes daí eles davam outro jeito. Provavelmente colocavam assim, esse símbolo junto de um igual, esse símbolo junto do igual normal, escreviam igual e por aí vai, até haver essa padronização aí de símbolos. É o seguinte, agora a gente viu as origens aí dos símbolos das desigualdades. Por que o símbolo da multiplicação é esse x, essa cruz? Por que ela é assim? Bom, por quê? Porque não tem como a gente saber. Tem como a gente saber quem criou. É o seguinte, tem um livro de John Napier, e que esse livro é de 1618, perto do nosso outro ali, né? Quer dizer que mais ou menos por essa época que foram vários símbolos aí foram mais padronizados. Bom, neste livro nesse livro aí de matemática tinha um apêndice, só que esse apêndice era anônimo e nesse apêndice tinha assim falando, ó, x é
multiplicação. Não nesses termos, mas era basicamente isso. Era um apêndice que estava indicando que esse x era de multiplicação. O que acontece? O apêndice é anônimo, mas as pessoas tentam aí descobrir quem que escreveu, quem que deixou de escrever. E um dos candidatos a ter escrito isso aí é o inglês William. Aí o sobrenome dele eu não vou saber pronunciar, porque aí me complica, né? Ó, você vai ver ele, ó, tá escrito aqui, ó. Esse é o sobrenome do cara. Se você souber pronunciar, muito prazer. Envia uma mensagem aqui, no comentário, tente escrever com os fonemas para ensinar a gente e o resto dos colegas a falar também, pronunciar. O que acontece? Este inglês aqui, ele escreveu um livro em 1631, que é chamado Clavis Mathematica, e neste livro tinha ali também o uso do X. Essa é uma das referências desse William, etc. aqui, que é um dos prováveis aí escritores desse apêndice que deu origem aí ao símbolo de X para a multiplicação. E agora a gente tem o nosso último símbolo de hoje, que é o símbolo da divisão. Que acontece? Esse símbolo, mas esse símbolo já existia. Ele começou a ser utilizado para a divisão em 1654. Num livro aí que está escrito aqui o título em alemão, não sei pronunciar, mas o nome do escritor é Johann, ou Johann, com 2 N's, Hahn. Esse é o sobrenome dele, é um suíço. Ele escreveu esse livro em 1654 e usou este símbolo aqui, que a gente está vendo na tela, como divisão. O que acontece? Pode ser também que quem usou este símbolo aí foi o editor, que é um inglês, John Pell. Então aí pode ter sido o editor que usou esse símbolo, ou pode ter sido o próprio escritor. Não se tem certeza ainda. Uma curiosidade aqui é que é o seguinte, a ISO 80000-2, que é uma que padroniza aí os símbolos matemáticos, que a gente precisa de alguma coisa padronizada, né? Que senão cada um usa um e ninguém entende ninguém na matemática. E essa ISO, ela não reconhece este símbolo aqui como símbolo de divisão. Até que ele é muito usado só em alguns países anglófonos, alguns países, né, de língua inglesa, e no Brasil também é bastante difundido esse símbolo. Não conheço como é que é nos outros países de língua portuguesa. Mas nem nos outros países no geral, né? Mas sei que no Brasil é bastante difundido. E o que acontece? A título aqui de curiosidade, essa ISO 80002, ela fala assim que o ideal, né, o correto é usar a barra aqui para divisão e usar 2 pontos para razão. Como assim para razão? Eu vou te passar uma receita, então eu passo a razão de 2 para 3, é 2 xícaras de açúcar para cada 3 de farinha, razão. Esse tipo de razão e proporção. Então esses aí são símbolos que a gente tem uma ISO descrevendo aí o que são símbolos oficiais e o que não são, mas essa é a origem do uso deste símbolo aí para a divisão. Então hoje o vídeo é mais curtinho, de uma curiosidade só. Se você tem algum outro símbolo que você quer saber a origem, alguma coisa do tipo, escreve aí alguma outra curiosidade sobre a matemática que você tem. Escreve aí que eu vou tentar aí descobrir e trazer um vídeo pra gente. É isso, e obrigado.